E aí, pessoal, tudo tranquilidade? Professor Cristiano Fraga novamente. Dessa vez a gente vai de correção de prova. Essa correção ela seria de fato presencial, mas como vocês bem sabem, a escola ela é polo-eleitoral. O TRE solicitou a escola, então, durante a sexta-feira, dia 30, e a segunda-feira, dia 2, nós basicamente teremos aulas remotas. E aí a gente vai tecer esses comentários acerca da nossa prova do terceiro bimestre. De maneira geral, as turmas se saíram bem nessa prova, alguns tiraram nota maior, nota menor, mas o grande problema de quem tirou nota mais baixa foi, de fato, disciplina. Aquela mania que eu sempre comento, né, pessoal? Não acumule matéria. Se você acumular matéria, vai se prejudicar. E sem muita delonga, vamos embora resolver essa prova, só se for agora. Então, pessoal, vamos começar aqui, prova do sétimo ano. Bem, a prova do sétimo ano foram basicamente 6 questões, questões simples, trabalhamos essas questões em sala de aula, inclusive fizemos uma ficha de revisão, e apesar disso, muita gente se atrapalhou. Então vamos embora. Primeira questão. A primeira questão, ela dizia o seguinte, ó: o conjunto de indivíduos semelhantes entre si e que são capazes de produzir descendentes férteis é o conceito de... Bem, de cara, a gente já saberia que isso aqui é o conceito de espécie. Carimba a alternativa de espécie. Por que a alternativa de espécie, professor? Porque, como vocês sabem, existiam vários tipos de prova, então, obviamente, sua prova não necessariamente teria essa resposta na letra A. Mas procura aí a alternativa cuja resposta está como espécie. Ô, professor, por que não poderia ser a letra B, população? Porque população é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que convivem no mesmo local no mesmo período de tempo. Por que não poderia ser comunidade? Comunidade seria o conjunto de populações, né? Quando você pega várias populações e convivem também no mesmo espaço, no mesmo período de tempo. Por exemplo, barato, escorpião, cupins, seres humanos e etc. Árvores. Se esses seres vivos que eu acabei de falar convivem entre si no mesmo ambiente, no mesmo período de tempo, a gente pode dizer que se trata de uma comunidade. E biocenose seria um sinônimo para comunidade, beleza? Então, espécie. Segunda questão: indivíduos de uma mesma espécie que convivem no mesmo período de tempo, no mesmo espaço, é o conceito de... Acabamos de explicar, né? E aí, tu acha que é o quê? Muito bem. População. Marca aí onde tem população. Não irei explicar letra por letra novamente, porque acabei de explicar na questão anterior, né? Tranquilidade? Beleza. Terceira questão. A figura a seguir representa uma. Pessoal, olha essa figura aqui. Ó, a gente vê aqui, ó: raposa, águia, cobra, coruja, morcego, rato, coelho e planta. A seta apontando para o indivíduo quer dizer que a energia passou do indivíduo que não tem seta para o indivíduo que tem seta. E vocês estão vendo que existem várias setas partindo de mesmo indivíduos? Então isso aqui, isso aqui poderia ser basicamente ou uma cadeia alimentar ou uma teia. Como é que eu vou diferenciar, professor? Na cadeia alimentar ocorre apenas uma sequência. Então, por exemplo, se tivesse assim, ó: planta, morcego, coruja e águia. Só esses aqui seriam uma cadeia, porque é uma linha contínua. Mas como existem várias linhas, várias setas, a gente diz que isso é uma teia, né? A teia são várias cadeias que se interligam. Então aqui a resposta seria teia alimentar. Muita gente se confundiu nessa questão aqui, beleza? Vamos para a quarta questão. Uma árvore fornece fruto para um macaco. Ao defecar, o macaco coloca no solo, junto às fezes, sementes do fruto que originará uma nova espécie. Esse caso trata-se de uma relação. Bem, ó, pegar a canetinha aqui. Ó, voltei sem querer. Vamos pegar a caneta. Beleza, pegamos. Vê, pessoal. Árvore. Você concorda comigo que árvore é uma espécie? Concordo, professor. Macaco. Macaco não é uma espécie diferente da árvore? É sim, professor. Então temos espécies diferentes. Quando nós temos espécies diferentes, a gente diz que é uma relação interespecífica. Então, ó, a gente já descartaria essa alternativa
e essa. Só sobraria essas duas. Agora, tá havendo algum prejuízo para alguma das partes? Não. O macaco é beneficiado no momento que ele come o fruto, que ele está se alimentando. A árvore ela está sendo beneficiada porque ela está propagando a sua espécie. Ela está perpetuando a sua espécie graças ao cocô do macaco com as sementes do fruto. Então, é uma relação harmônica. Se causasse prejuízo para alguma das partes, seria desarmônica. Então, a resposta aqui seria interespecífica e harmônica. Simples, né? Quinta questão, pessoal. Vamos lá. Ó, imagine que você caminha por uma praça comendo uma maçã. Você descarta o pedaço da maçã que não quer mais. Tem um pedaço lá ruim, tu descartasse. Um sagui que passava por uma árvore, vê a cena e desce para pegar o pedaço de fruta no chão. Pô, tu descartar. O macaco, o sagui, ele não pegou aquele fruto de você. Você descartou e ele pegou. Então, isso daqui não é uma relação prejudicial. Vamos por partes aqui. Professor, é amensalismo? Não, não pode ser amensalismo. Por quê? Amensalismo é quando um organismo ele produz uma substância tóxica que prejudica a outra. Por exemplo, algumas ervas daninhas, né? Predatismo. Não, é a relação mais fácil e mais comum que a gente conhece. É quando um indivíduo caça o outro para se alimentar. Competição. Não. A gente não está competindo com o macaco. Então, só poderia ser comensalismo, onde é uma relação harmônica interespecífica, porque são espécies diferentes, e é uma relação de comensalismo onde uma espécie é beneficiada, nesse caso o macaco, né, foi beneficiado com o alimento ali para ele, e o outro, vamos dizer assim, o outro indivíduo que participa da relação não sofreu prejuízo nem benefício, é uma relação neutra. Então, carimba que é letra A, nesse tipo de prova, comensalismo. Professor, e a sexta questão? Ó, essa sexta questão, muita gente se confundiu. Represente no quadro abaixo uma teia alimentar contendo os seguintes organismos. Eu vou fazer esse exemplo aqui dessa prova, mas cada prova tinha uma sequência de organismos diferentes, beleza? Vamos pegar nossa caneta novamente aqui. Vamos mudar a corzinha dela aqui. Vamos botar azules. Ó, vê. Vou dar um exemplo aqui. Isso aqui não estava numa ordem. Você poderia colocar na ordem que você bem quisesse. Então, ó, vamos lá. Poderia botar o nome, botar o desenho. Eu vou colocar aqui o nome só. Então, ó, imagina aqui que temos uma árvore. Árvore. Beleza. Quem é desses indivíduos aqui que diretamente está relacionado com a árvore? Cupim, né? Então, vamos botar aqui, ó, cupim. Você concorda que o cupim que vive na árvore pode se usufruir da matéria orgânica da árvore? Então, por exemplo, tá ali na árvore, a árvore está meio capenga, então o cupim ele vai se alimentar basicamente dessa árvore aí. Então a energia está passando da árvore para o cupim. Bem, os escorpiões, vou botar aqui, ó, escorpiões. Ele se alimenta de cupim, principalmente os filhotes, né? Então, ó, bota aqui uma setinha para o escorpião, porque a energia está passando do cupim para o escorpião. A barata, vamos botar a barata aqui? Escorpião come barata. Em contrapartida, a barata ela pode comer o escorpião em algumas situações. A barata ela pode comer o cupim. E a barata ela pode comer a árvore. Como assim, professor? A barata é um indivíduo que se alimenta de qualquer coisa que der modo para ela. Então a barata aqui entra em todo esse ciclo aqui. Temos também o sapo come escorpião. Então, ó, vamos botar aqui, ó. A energia do escorpião está vindo para o sapo. O sapo ele também pode comer a barata. Então a energia da barata está vindo para o sapo. E agora temos ali a bactéria, né? Vou botar a bactéria aqui embaixo. Bactéria. Pessoal, bactéria é um organismo decompositor, né? Aqui, se você lembra, produtor, árvore, consumidor, né? Aí temos consumidor primário, consumidor secundário, terciário, vai depender de cada caso. Todos aqui, ó, são frutos de alimento para a bactéria. Então, isso aqui, por exemplo, seria uma teia alimentar. Muita gente fez cadeia, teve gente que fez a seta ao contrário, mas consideramos algumas coisas, né? De fato, isso aqui seria um exemplo de teia alimentar. Bem, espero que essa resolução ajude você
é como eu sempre digo, né? Mais importante do que um 10 é você ter o conhecimento internalizado. Então, pô, professor, não consegui tirar 10 não, errei besteira. O importante é que agora tu sabe que tu errasse, tu não vai errar mais, beleza? Bem, próxima aula, vamos meter bronca em assunto novo e a gente vai começar a discutir um pouco sobre saúde e doença. Aguardo vocês na próxima aula, hein, pessoal, beleza? Ah, só uma dica. Quem quiser, quem quiser, pode responder, um negócio redundante, né? Essa prova, e aí se trouxer para mim na próxima aula respondido, eu dou um ponto a mais, beleza? Para ajudar vocês. Tranquilo, pessoal? Bom final de semana. Prazer foi todo nosso. Até a próxima.